Estimados, nós vamos aprender e compreender na aula de hoje o Instituto da Tutela Antecipada Antecedente, de natureza antecipatória. A gente viu que quanto à natureza, a tutela pode ter natureza antecipatória ou pode ter natureza cautelar. E quanto ao momento da sua concessão, ela pode ser antecedente ou ela pode ser incidental. Hoje nós vamos nos concentrar no artigo 303 do CPC, que cuida da tutela antecedente de natureza antecipatória. Vamos à aula dos slides então e demais dúvidas serão sanadas no EVA. Até mais! Estimados, dando início então à aula com os slides, como a gente já disse, a gente vai ver hoje acerca da tutela provisória antecedente. Provisória, de urgência, antecedente. A gente viu que a tutela ela pode ser definitiva ou ela pode ser provisória. A provisória ela pode ser ajuizada ao mesmo tempo da tutela que você pretende que seja definitiva, e pode ser inclusive ser ajuizada também de forma incidental. A gente viu que enquanto ao momento ela pode ser antecedente e ela pode ser incidental, e como dispõe aqui o artigo 303, quando ela tiver natureza antecipatória, ela, antes de ser realizado o pedido principal, pode-se fazer o pedido de tutela provisória antecedente. Vamos ver o que dispõe o artigo 303. Nos casos em que a tutela, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar, azul, probabilidade do direito, e do perigo de dano, vermelho, ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, eu tenho a prerrogativa de solicitar a tutela provisória ao mesmo tempo que eu estou solicitando a tutela definitiva. Mas eu também tenho a prerrogativa de, antes, só ajuizar, só fazer o pedido de tutela provisória na forma antecedente. É bem o que diz aqui o 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, ou seja, da realização do pedido de tutela definitiva, a petição, se quiser, prerrogativa da parte, se limitar apenas ao requerimento da tutela provisória. Nunca se esqueça, a gente tem a tutela definitiva, que tem aquelas características, e a tutela provisória. Eu tenho a prerrogativa, quando ela, ao seu momento de concessão for antecedente, se eu quiser ajuizar ao mesmo tempo, eu posso, mas eu tenho também a prerrogativa de apenas pedir a tutela provisória na forma antecedente. Qual seria a vantagem disso? Eu sempre digo, tem duas vantagens nessa situação. Primeiro, talvez eu não tenha todo o conjunto probatório suficiente para, ao mesmo tempo, ajuizar o pedido de tutela definitiva e o de tutela provisória. Muitas vezes eu não tenho todas as provas, mas eu já tenho a probabilidade do direito e o perigo de dano relativos à tutela provisória. Nesse caso, como diz o 303, eu posso me limitar à indicação da tutela definitiva e fazer o requerimento nessa peça inicial apenas da tutela provisória, para depois, como diz aqui o próprio 303, completar o pedido de tutela definitiva. Primeiro eu faço o pedido de tutela provisória e depois eu me limito ao pedido de tutela provisória e depois eu, como a gente vai ver, adito o pedido de tutela provisória fazendo o pedido de tutela definitiva. Então aqui basta eu me limito ao requerimento da tutela antecipada, quando ela for contemporânea, e eu optar pela forma dela de concessão, quanto ao momento, eu optar pela natureza, pelo momento de
antecedência e tenho que, no prazo legal, indicar após a tutela definitiva. Por outro lado, o parágrafo 1º do 303 determina que, concedida a tutela antecipada em que se refere o caput do 303, o autor, como eu já disse, deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação. Ou seja, naquele momento ele só tem condições de requerer ou tem só a intenção de requerer a tutela na forma antecedente, ele terá um prazo para aditar a petição inicial e aí fazer a complementação da sua argumentação, requerendo aí em si o pedido de tutela definitiva. Ele também pode fazer a juntada de novos documentos e a confirmação de tutela final. Quando a gente fala de confirmação de tutela final, a gente está falando de tutela definitiva. Então, ele vai aditar aquela petição pelo caput 303, em que ele se limitou a requerer a tutela provisória, provando apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano, e após disso eu vou ter o prazo, como a gente já vai ver, de 15 dias para aditar 15 dias ou outro prazo maior fixado pelo juiz, né? É bem claro aqui o inciso 1º. Então, primeiro no caput eu faço o pedido de tutela provisória e, em razão do parágrafo 1º, concedida essa tutela, o autor deverá aditar, complementar a petição inicial com a sua argumentação do pedido de tutela definitiva, em 15 dias ou em outro prazo que o juiz fixar. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação da forma lá do artigo 334. Então é isso que vocês têm que compreender. Quando eu optar, e eu vou ter que deixar claro para o juiz que eu estou optando pela tutela provisória de natureza antecipatória antecedente, eu primeiro quero fazer o pedido de tutela provisória para que no prazo fixado para o juiz, 15 ou pelo prazo maior que ele fixar, aditar, completar e aí sim fazer o pedido de tutela definitiva. Na primeira petição inicial, a petição inicial, aliás, lá do caput 303, eu só vou fazer o pedido de tutela provisória e indicar o que eu pretendo de tutela definitiva. No prazo legal é que eu vou complementar e trazer todos os elementos do requerimento da tutela definitiva. Dando seguimento, então, o inciso 3º diz que, se não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado da forma 335, da forma determinada pelo Código, né? Ou seja, em dias úteis. Já o parágrafo 2º determina-se que, não realizado o aditamento, em que se refere ao inciso 1º, ou seja, eu tenho que aditar, eu posso fazer um pedido só de tutela provisória, mas eu tenho que aditar e fazer o pedido da tutela principal no prazo fixado, o processo será extinto sem resolução do mérito, porque, óbvio, se limitou apenas ao pedido de tutela provisória e não foi analisado o mérito da questão. O parágrafo 3º determina que o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas processuais. Gente, simplificou tudo. Antigamente você tinha o processo cautelar que era penso, eu tinha que pagar custas do processo principal e eu tinha que pagar custas do processo cautelar. Ficou tudo mais simples. Agora eu posso fazer simplesmente me contentar fazendo o pedido apenas da tutela provisória antecedente, e quando ela tiver natureza antecipatória vai ser pelo artigo 303, se ela tiver natureza cautelar vai ser pelo artigo 305. Viram a importância de eu saber a natureza da tutela? Dependendo da natureza, se ela for natureza antecipatória, 303. Se ela tiver natureza cautelar, será o 305.
Assim, se atentem quanto a isso, porque é só o aditamento, não há necessidade de recolhimento de novas custas processuais. E também não pode haver o entendimento que há duas petições iniciais. Há apenas uma petição inicial pelo caput 303. Depois vai haver uma petição de aditamento em que eu vou requerer a tutela definitiva e trazer todas as argumentações da tutela definitiva, sem necessidade de pagamento de novas custas. As custas já foram pagas e satisfeitas quando ajuizado o pedido de tutela provisória. O que pode acontecer na prática, eventualmente, por eu não ter todos os elementos e ter optado pela tutela antecedente, eu ter recolhido custas sobre um valor que naquele momento eu imaginava que seria o valor da causa. Caso, ao ser completado a argumentação com o pedido de tutela definitiva, se verificar que, por exemplo, havia muito mais bens do que eu imaginava no pedido de tutela provisória, dando o exemplo, eu devo, né? Porque se eu não fizer isso, o juiz vai determinar, aí eu devo recalcular o valor da causa e, se for o caso, pagar as custas complementares. Mas não há, em regra, necessidade de novo pagamento de custas, como se fosse uma nova petição inicial. Não, eu já recolhi as custas quando fiz o pedido de tutela provisória antecedente pelo caput 303. Assim, o artigo 303, parágrafo 4º, é cristalino determinar que na petição inicial que se refere a esse caput, ou seja, do caput 303, o autor deverá indicar o valor da causa e recolher custas sobre esse valor da causa indicado e baseado, consubstanciado no que eu pretendo como tutela definitiva. Então, o valor vai ser calculado com base na tutela final, na tutela definitiva. Também, conforme o parágrafo 5º, o autor deverá indicar que pretende se lançar mão desse benefício. Como eu falei para vocês o tempo todo, é uma prerrogativa do autor escolher a tutela antecedente do caput 303. No parágrafo 6º, determina que, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional, o juiz, determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de inferida e ser o processo extinto. Então, se ele determinar, conforme o parágrafo 6º, que não há naquele momento os elementos para a sua concessão, quais são esses elementos que nós já aprendemos? A probabilidade do direito e o perigo de dano. Ele pode pedir para emendar esse pedido inicial, trazendo novos elementos para ele reanalisar e verificar se aí então estão ou não presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, repito, a probabilidade de direito e perigo de dano. Dando seguimento, o artigo 304 preconiza a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, aquela antecedente de natureza antecipatória, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Ou seja, aqui é o fenômeno que eu tenho falado para vocês da estabilização, a possibilidade de ocorrer o fenômeno da estabilização quando a tutela for requerida na forma antecedente, tendo ela natureza antecipatória. E aqui não cabe o réu se antecipar e contestar. Para ele combater a tutela concedida na forma de tutela antecedente lá do 303, ele tem que recorrer. E qual é esse recurso? E qual é o prazo desse recurso? É 15 dias o prazo do agravo de instrumento, ou seja, concedida a tutela naquela petição inicial, a inicial do 303 caput, da concessão da tutela provisória antecedente, tendo ela natureza antecipatória, o réu tem que apresentar, ajuizar
agravo de instrumento. Ele tem que apresentar recurso, ele não tem que apresentar contestação. Não é uma opção dele. O autor optou pela tutela antecedente. Caberá ao réu concedida a tutela entrar com recurso de agravo de instrumento. Assim, o réu não apresentando o respectivo recurso, ou seja, o agravo de instrumento, o parágrafo 1º determina que o processo será extinto, ou seja, haverá a concessão da tutela provisória. Aquela tutela provisória, não havendo recurso de agravo de instrumento, ela vai se estabilizar no mundo jurídico. Como eu falei para vocês em sala de aula, isso não é coisa julgada, isso é estabilização. Alguns doutrinadores a gente chama de coisa julgadinha, porque nem é coisa julgada, é uma estabilização, ela vai ficar estável no mundo jurídico, enquanto uma das partes não reaver, reformar, invalidar a tutela estabilizada em ação própria. É o que diz o parágrafo 2º. Vamos ver em verbis. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Ou seja, como não foi analisado o mérito ainda, as partes podem, como a gente vai ver em seguir, no prazo de 2 anos, rever, reformar, invalidar e, enfim, analisar o mérito, ou seja, chegar até a tutela definitiva. Ela fica estável no mundo jurídico, o que fica estável é a tutela provisória antecedente que foi concedida, mas as partes podem, no prazo legal, no prazo de 2 anos, reaver, reformar, invalidar, rever essa tutela que se tornou estável em razão do não recurso, do não ajuizamento de recurso de agravo de instrumento pelo réu. Então, muita atenção quando se estiver advogando para o réu. Numa tutela antecedente, aquela natureza antecipatória, apenas de natureza antecipatória, concedida a tutela, eu tenho que imediatamente agravar. Se eu não agravar, vai se estabilizar no mundo jurídico. Claro, no prazo de 2 anos, as partes podem rever o que foi concedido e, enfim, analisar o mérito da questão. Por derradeiro, o parágrafo 3º determina que a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito lá da ação do parágrafo 2º, ou seja, ela se estabiliza porque não houve o agravo de instrumento e ela conservará seus efeitos até que uma das partes, no prazo que a gente vai ver daqui a pouco, parágrafo 5º, no prazo de 2 anos, uma das partes rediscutir, como reza aqui o parágrafo 2º. O parágrafo 4º já determina que qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento daquele processo em que foi concedida a tutela provisória e foi arquivado porque não houve o manejo do respectivo agravo do instrumento, vai desarquivar esse processo que foi extinto com a tutela estabilizada para embasar a petição inicial em que fala lá o parágrafo 2º, e nessa ação é que vai ser aí analisado o mérito. Então eu posso pedir para desarquivar o processo que foi estabilizada a tutela provisória para embasar a discussão do mérito em ação própria e, como reza o parágrafo 5º, no prazo de 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Ou seja, as partes têm o prazo de 2 anos para discutir o mérito, porque o mérito não foi analisado ainda, porque o que foi estabilizado foi a tutela provisória consubstanciado da probabilidade do direito e do risco de dano. E, gente, o parágrafo 6º determina a questão da estabilização. O que preconiza aqui? A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos seus respectivos efeitos só será afastada por decisão que revir, reformar ou invalidar
conforme lá os termos do parágrafo 2º, em que as partes, no prazo de 2 anos, poderão discutir o mérito. Se não for discutido o mérito, a coisa vai se estabilizar e não vai fazer coisa julgada, como preconiza aqui o parágrafo 6º. Então, não há de se falar em coisa julgada. Há de se falar uma estabilização permanente no mundo jurídico se não houver agravo de instrumento e se no prazo de 2 anos o mérito não for discutido em ação própria, como a gente já viu aqui. A parte vai lá, desarquiva o processo em que foi analisada e concedida a tutela provisória e pode embasar o seu pedido de reaver, reanalisar ou reformar o que foi concedido anteriormente em ação própria no prazo de 2 anos. Se não for ajuizada essa ação no prazo de 2 anos, se estabiliza no mundo jurídico e não pode ser mais revista. É o que diz o parágrafo 6º. O caso de não poder mais ser revista não quer dizer que faça coisa julgada, porque parece bem claro que o parágrafo 6º determina que não faz coisa julgada. E aqui, gente, o esqueminha que a gente acabou de ver. Então, sendo requerida a tutela na forma antecedente, e isso tem que deixar claro na petição inicial, que o rito é o 305 com pedido de estabilização, o juiz concede, intima as partes e se o réu não interpor o respectivo agravo instrumento, ocorre o fenômeno da estabilização, que não é sinônimo de coisa julgada, consoante os termos lá do parágrafo 3º. E ainda a razão aqui da estabilização, extinto o processo em razão do não aforamento do agravo de instrumento, a parte poderá demandar em ação própria no prazo de 2 anos. Se não acontecer isso, a tutela antecipatória antecedente conserva seus efeitos e fica lá no mundo jurídico, não fazendo coisa julgada, mas também não podendo mais ser revista, porque as partes têm o prazo de 2 anos. Ou seja, da tutela antecedente, do pedido, pode acontecer 2 coisas. A não concessão, em que o juiz determina a emenda e, se não houver a emenda, a extinção do processo, porque naquele momento ele não está vislumbrando a presença dos elementos caracterizadores, qual seja a probabilidade de direito e o risco de dano, e ele dá o prazo de 5 dias para a parte trazer mais elementos e talvez até os elementos que faltem para a concessão da tutela pretendida, e ele pode simplesmente conceder. Abre-se o prazo de 15 dias ou maior, e esse maior a gente tem visto na prática que o juiz tem fixado um prazo maior mesmo, para não coincidir com o prazo de 15 dias, que é o prazo do agravo de instrumento. Porque as partes sendo intimadas, elas têm 15 dias para recorrer da decisão. Se o réu não recorrer através do agravo de instrumento, se estabiliza. O que o juiz tem feito? Já que o prazo é 15 dias para o agravo, eles fixam o prazo para o aditamento de 30 dias, porque pode ocorrer desse aditamento nunca acontecer. Por que nunca vai acontecer? Porque se não houver agravo de instrumento, nós já aprendemos que o processo vai ser extinto. Para o processo não ser extinto, tem que ter recurso. Só depois disso é que vai ter o aditamento. O autor vai ter que esperar o que o réu vai fazer. Se o réu agravar, o processo segue pelo rito comum, em que vai haver o aditamento e aí vai virar um processo pelo rito comum normal como qualquer outro. Juntou-se a tutela provisória junto com a tutela definitiva e isso vai ser tudo decidido no final do processo, ou se houver alguma mudança de circunstância, não sendo concedida a tutela antecedente, pode em qualquer momento do processo ela ser concedida, desde que o juiz veja se há os elementos caracterizadores que nós já aprendemos. Então, muito cuidado nessa hora. Aqui até os doutrinadores falam da coincidência desses prazos. Na prática, os juízes têm fixado o prazo maior do aditamento para não coincidir com o prazo de 15 dias, que é o prazo do respectivo recurso. Então aqui há uma escolha, gente, do autor. O autor escolhe pelo rito 303. Ele que dita as regras do jogo. O réu cabe, ao ser concedida a tutela provisória,
agravar. Ele não tem que fazer outra coisa, contestar, não fazer nada. Ele tem que agravar. E cabe ao autor esperar para ver o que o réu vai fazer. Se o réu não agravar, o autor não precisa fazer mais nada, porque aquela tutela vai se estabilizar no mundo jurídico pelo prazo de 2 anos. Se o próprio autor quiser discutir mérito, ele vai ter o prazo de 2 anos para discutir o mérito. Agora, finalizando, gente, um fluxograma com tudo isso que a gente viu. Lembrando lá, então, que o artigo 303 é uma prerrogativa do autor. Ele pretende uma tutela provisória de natureza antecipatória com a possibilidade de estabilização, ou seja, uma tutela antecedente pelo 303 com possibilidade de estabilização, cabendo ao réu, para que não haja o fenômeno da estabilização, ele manejar o respectivo agravo de instrumento. Isso é uma prerrogativa do autor. Ele poderia, ao mesmo tempo, simultaneamente, ajuizar o pedido de tutela provisória e o pedido de tutela definitiva. Mas por uma opção dele, e quando que ele pode ter essa opção? Uma das possibilidades é não ter todas as provas suficientes já para fazer o pedido de tutela definitiva. Então ele opta em apenas fazer o pedido de tutela provisória e ainda com a possibilidade de estabilização, como reza lá o artigo 303. E muitas vezes também ele pode optar pelo rito 303 porque ele não quer, e está aí uma estratégia processual, inicialmente mostrar todas as provas para outra parte. Ele pretende, se ele verificar que tem todos os elementos ensejadores, apenas fazer o pedido de tutela provisória antecedente de natureza antecipatória, contando com a possibilidade de que o réu não apresente o respectivo recurso, ou seja, o agravo de instrumento. Contando com essa possibilidade, então, uma estratégia processual à utilização da tutela antecedente. Sobre as condutas de autor e do réu, eu vou deixar no EVA para vocês na Mediateca um artigo ótimo, uma parte do livro, aliás, do Lamy, que é um autor nosso aqui, muito importante sobre essa questão da conduta do autor e conduta do réu. Eu sempre digo que aqui essa questão da tutela antecedente é uma questão de conduta. O autor, ao optar pela tutela antecedente, lá do 303, tendo ela natureza antecipatória, ele tem que seguir um rito. O rito ele é ajuizar para depois aditar, só que ele só vai aditar esperando se o réu vai apresentar o recurso de agravo do instrumento ou não. Porque se ele não apresentar, o processo vai ser extinto e ele não precisa aditar mais, porque não vai haver discussão de mérito. A discussão de mérito só vai haver se uma das partes, no prazo de 2 anos, em ação própria, discutir o mérito. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Uma boa noite a todos.